Para motivar melhor sua busca por educação financeira, vamos começar analisando algumas manchetes dos últimos 2 anos sobre um assunto extremamente atual, mas ainda mal compreendido: as criptomoedas. A mais famosa delas é o Bitcoin. No site TradingView, várias criptomoedas são listadas com seus valores de mercado. Mas antes, vamos às manchetes. Primeira manchete: Ronaldinho Gaúcho vira réu em ação que pede 300 milhões de reais por pirâmide de criptomoedas. Essa manchete saiu no Valor Invest, em fevereiro de 2020. Outra manchete: golpe envolvendo falsa criptomoeda movimentou mais de 11 milhões de reais no Brasil. Essas manchetes falam em fraudes. A primeira manchete fala em pirâmide e a segunda manchete fala em falsa criptomoeda. Mas existem outros tipos de notícias sobre as criptomoedas. A próxima manchete é da Época Negócios de 2018. Conheça o Dogecoin, a moeda inspirada em meme com um mercado de mais de 2 bilhões de dólares. Mais uma manchete sobre Dogecoin. Dogecoin aumenta de preço conforme usuários do TikTok tentam promover a moeda. Uma manchete de julho de 2020. Essas duas últimas manchetes parecem sugerir que pelo menos uma criptomoeda é algum tipo de brincadeira inconsequente. O primeiro fato curioso sobre o Dogecoin é que seu nome tem origem em um meme. Doge se refere à foto de um cachorro da raça Shiba Inu, usada mundialmente por internautas que acham engraçada as expressões desse cão. O criador do Dogecoin é um profissional de marketing chamado Jackson Palmer. Ele quis criar uma moeda digital para investir, mas de forma irônica, e por isso escolheu esse nome para a moeda. Entretanto, várias criptomoedas são listadas como opções de investimento em sites de trading. A principal criptomoeda, e a mais conhecida, é o Bitcoin. O Bitcoin, por design, tem um número finito de unidades que poderão ser emitidas, um total de 21 milhões. Já o Dogecoin foi criado de uma forma em que suas unidades podem ser produzidas ilimitadamente. Hoje em dia, já são mais de 126 bilhões de Dogecoins em circulação. Criptomoedas são novidades tecnológicas e deixam muita gente confusa, especialmente por serem comparadas com moeda ou dinheiro. É um mercado que vem crescendo e, para evitar maiores confusões, precisou ser regulamentado. Em maio de 2019, a Receita Federal Brasileira publicou a Instrução Normativa de número 1888, que institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos. Lá nessa instrução, no artigo 5º, aparece a definição de criptoativo. Criptoativo: a representação digital de valor, denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionada eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal. Essa definição de criptoativos levanta perguntas sobre os termos técnicos utilizados e também perguntas mais fundamentais, como: o que é que se define o valor de um ativo? Melhor dizendo, como é que se define o valor de um ativo? E mais do que isso,
nós sabemos exatamente o que é uma moeda? Ou o que é dinheiro? Em 2009, o Bitcoin foi o primeiro criptoativo denominado criptomoeda a utilizar a plataforma tecnológica blockchain. A partir daí, muitos outros criptoativos surgiram, adotando também o blockchain como sistema base. Muito superficialmente, o blockchain é a rede de computadores que armazena os dados das transações e é o único elemento de controle no processo dos criptoativos, uma espécie de banco de dados eletrônico que registra as transações efetuadas. Esses dados são organizados e armazenados por uma comunidade de usuários em todo o mundo e não em um único local. Esse é o tal registro distribuído na definição de criptoativo. Esse formato permite a verificação pública eletrônica do banco de dados. Assim, o Bitcoin não é controlado por uma entidade central. A validade das transações é estabelecida através de toda a comunidade que usa a criptomoeda. Um dos criptoativos fraudulentos nas manchetes que vimos no início é chamado de OneCoin. O que originou a descoberta da fraude foi a constatação por um profissional independente de que a OneCoin não possuía nenhuma blockchain na sua base. Outro aspecto da fraude foi o uso das técnicas do chamado marketing multinível, que é muito conhecido por dar origem a esquemas de pirâmide financeira, que são ilegais. A OneCoin, após o desaparecimento da sua fundadora e depois da prisão do irmão da fundadora, que assumiu a liderança do negócio, teve muitas das suas operações fechadas. Mas, infelizmente, nem todas. Já o negócio da empresa 18K Ronaldinho prometia rendimentos e investimentos em criptomoedas. As aplicações eram feitas por transferência bancária e eles maquiavam o processo, chamado mineração, do qual surgiriam os rendimentos. Nenhum investidor conseguiu ter um Bitcoin registrado na blockchain. Por histórias como essa, vemos como é importante melhorar nossa educação financeira e vemos também a importância de entender melhor os fundamentos por trás das novas tecnologias. O blockchain, por exemplo, tem sua segurança baseada em aspectos matemáticos e computacionais. Isso merece uma exposição muito mais detalhada e mais técnica. Essa exposição fica para uma próxima oportunidade. Mas existe uma coisa mais básica nessa última história da 18K Ronaldinho que podemos observar. A imagem do Ronaldinho Gaúcho aparece ao lado do seguinte anúncio: seu dinheiro rendendo até 2% ao dia. Abaixo desse anúncio aparece uma ilustração que lembra um gráfico. A curva com uma seta na ilustração lembra um assunto frequente nessa pandemia: o crescimento exponencial. O rendimento por juros consecutivos, ou compostos, ao longo do tempo, exibe um comportamento que, matematicamente, é um crescimento exponencial. Isso significa que, para calcular o rendimento de 2% ao dia, ao final de um período de 36 dias, não basta fazer 2% vezes 36 dias. Isso seria 72%, mas seria um erro. O correto é somar 1 com 2% e então elevar à 36ª potência. O resultado seria um montante dobrado ao final de 36 dias apenas. Com esse cálculo, uma pessoa poderia perceber que o investimento promete dobrar o seu capital em apenas 36 dias. E uma promessa assim parece boa demais para ser verdade. Para resumir, aqui você teve um rápido contato com a ideia de criptomoedas, ouviu falar de uma criptomoeda curiosa, o Dogecoin, percebeu que no esquema geral algumas delas estão se tornando coisa séria,
e a Receita Federal já até regulamentou parte do seu uso. Mas há outras que só são utilizadas para fazer promessas irreais e enganar possíveis investidores. Ficou claro também que é preciso entender melhor os fundamentos por trás dessas novidades, e que eles são aspectos da computação e da matemática. Até uma próxima oportunidade.